Todos nós devemos amar a Deus. Por que devemos amar a Deus? Porque é um mandamento, já dito quase no princípio da Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás ao Senhor teu Deus, está escrito. Mas há muitos que não amam a Deus. Há muitos que vivem como se Deus não existisse. E no final da vida, ainda esperam morar com Deus no céu. Se você é algum desses e está me assistindo, a minha sincera oração é que comece a amar a Deus e seja livre da perdição eterna. E a todos os que amamos a Deus, esta mensagem é dirigida a nós. E eu quero fazer uma pergunta um tanto quanto inquietante e preocupante. E a pergunta é: como é que você ama a Deus? Para responder a essa inquietante e preocupante pergunta, como é que você ama a Deus? Vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, verso de 15 a 17. Diz as Escrituras Sagradas: E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Desta conversa que Jesus teve com Pedro, há três princípios importantíssimos sobre essa questão do amor a Deus. E esses princípios que nós vamos aprender nesta palavra vão fazer com que você responda de forma correta a inquietante, preocupante pergunta: como é que você ama a Deus? Então vamos lá. O primeiro princípio. O primeiro princípio para responder à pergunta como é que você ama a Deus é a necessidade de autoavaliação. Todos temos a necessidade de passarmos por uma sincera autoavaliação do nosso amor a Deus. E vem cá, você já parou para se perguntar, ao ler esse texto de João 21, por que que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Você me ama? Uma coisa é certa, sempre quando encontramos Deus fazendo perguntas na Bíblia, não são para conseguir informações que Deus não sabe, porque você sabe muito bem que é um atributo natural próprio de Deus a onisciência, ou seja, Deus sabe, conhece todas as coisas. Mas então por que é que Jesus está perguntando a Pedro: Você me ama? Por que é que Deus faz perguntas na Bíblia? O Senhor sabia do que se passava no íntimo de Pedro. Mas não, Pedro não sabia. Pedro é que precisava saber. Então Jesus leva Pedro a fazer uma sincera
autoavaliação. O propósito de Jesus era fazer com que Pedro olhasse para dentro de si mesmo, a fim de verificar o nível do amor que ele dedicava ao Senhor. Meu amado, muitas vezes podemos nos enganar sobre isso. Aliás, o nosso próprio coração é enganoso. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E nós vemos isto de uma forma específica na vida do apóstolo Pedro. Pedro achava que ninguém amava tanto a Jesus quanto ele mesmo amava. Pedro chegou a declarar: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Está escrito em Marcos 14, 29. Olha a ideia de Pedro. Pedro se achava o cara. Pedro se achava muito bom. Mas na hora H, na hora em que Jesus foi preso, Pedro ficou de longe, vendo a ação dos guardas. Olha o que diz em Marcos capítulo 14. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Vendo Pedro aquecer-se, olhou para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Nessa esse mesmo episódio descrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 35, o evangelista Mateus diz que Pedro chorou amargamente. Marcos enfatiza que Pedro caiu em si, ou seja, ele desabou a chorar. Perceba, meu amado, que Pedro caiu em si porque estava fora de si. É isto que acontece com o nosso coração muitas vezes. Achamos que amamos mais do que realmente amamos. Pedro estava se achando, mas de repente caiu por terra. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala para termos muito cuidado para não enganarmos a nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo declarou isso em Romanos 12, verso 3. Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Examine o seu coração com sinceridade, meu amigo, e peça ao Espírito Santo para mostrar para você o nível, a intensidade do seu amor ao Senhor Deus. O segundo princípio que nos ajuda a responder a inquietante pergunta: como é que você ama a Deus? É que o nosso amor a Deus pode crescer. É isso mesmo que você ouviu. O nosso amor a Deus pode crescer. Quando nós somos conscientizados do baixo nível do nosso amor a Jesus, como aconteceu com Pedro, isso não nos deve abater ou desanimar. Quando você descobre que não ama Jesus como deveria estar amando, isso deve servir de estímulo para o crescimento. Pedro achava que amava Jesus a ponto de dar a própria vida por ele, mas descobriu que não amava o Senhor tanto assim. Na pergunta que Jesus fez 3 vezes para Pedro, tem um jogo de palavras no original grego que não é percebido na tradução para o português. É porque na língua grega existe uma palavra amor para cada tipo de amor. Por exemplo, se você vai falar sobre o amor físico, sobre o amor sexual, a palavra grega para isso é eros. Se você vai falar do amor fraterno, o amor de irmãos, a palavra é filéu. E se você vai falar do amor perfeito, do amor mais intenso que existe, que é o amor de Deus, então a palavra é ágape. Portanto, tem 3 palavras diferentes para amor na língua grega. Já no nosso português não existe isso. Usamos a mesma palavra para falar
amo fulana, amo fulano, amo chocolate, amo meu irmão, amo a Deus. Então, conversando com Pedro, Jesus usou as diferentes palavras gregas para amor. Na primeira pergunta, Jesus falou: Pedro, tu me amas? Usando ágape. Jesus usou a palavra para amor perfeito. Pedro respondeu: Tu sabes que te amo, filéu. Na sua resposta, Pedro usou a palavra amor de irmão. Na segunda vez, Jesus perguntou de novo usando a palavra ágape, e Pedro respondeu outra vez que ama, mas com amor de irmão, filéu. Aí, na terceira vez, Jesus chega para Pedro e pergunta: Tu me amas como irmão? E Pedro foi levado a admitir: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo como irmão, filéu. Isso é como se ele dissesse: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Agora, o que impressiona muito no final dessa conversa é que, embora Jesus não tivesse ouvido da boca de Pedro que ele o amava a ponto de realmente morrer por ele, repare só, a conversa termina com Jesus dizendo que Pedro ainda iria glorificar a Deus através da sua morte, como está escrito nos versos 18 a 19. Dizendo isto para Pedro, Jesus estava falando que iria chegar o dia em que Pedro amaria ao Senhor como o Senhor deseja ser amado. Jesus até falou que Pedro, na sua velhice, estenderia as mãos, indicando o tipo de morte que Pedro teria, a morte por crucificação, que era comum no tempo do Império Romano. A história conta que quando o imperador Nero mandou crucificar o apóstolo Pedro, fato que aconteceu lá pelos anos 64 a 67 depois de Cristo, Pedro teria dito o seguinte: Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, e teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, mostrando ainda maior amor por Jesus. Sabe, esse jogo de palavras na pergunta que Jesus fez 3 vezes para Pedro, o Senhor não queria acusar Pedro de falta de amor. O propósito de Jesus era despertar Pedro para o nível mais alto de amor, mostrar que Pedro poderia crescer e muito no seu amor por Jesus. Olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Talvez você não acredite no seu potencial, mas Jesus vê o potencial que você tem de crescer, de subir e alcançar níveis mais altos. Talvez você só enxergue as suas fraquezas, os seus pontos fracos. Talvez as derrotas te pesem muito, mas Jesus não. Jesus está vendo o seu futuro e Jesus está te dizendo: Eu sei que você ainda vai chegar lá no nível mais alto, eu sei que você pode crescer e alcançar níveis ainda mais altos, para a honra e glória de Deus. E assim como Pedro, eu e você também podemos crescer no amor de Jesus. O terceiro e último princípio para responder à pergunta tão inquietante, tão preocupante, que como é que você ama a Deus? O terceiro e último princípio é que o verdadeiro amor não se limita só em palavras, mas em ações. O apóstolo João escreveu palavras bem fortes na sua carta, 1 de João 3,18, onde ele diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João está ensinando que temos que demonstrar o amor e não é por meio da nossa conversa, é por meio das nossas ações. Os dicionários até definem amor como sentimento, mas veja bem, amor é ação. O mero fato de fazer declaração de amor não é suficiente. Certa ocasião, Jesus censurou um grupo de religiosos do seu tempo, lembrando para eles o que falava o profeta Isaías. Está escrito em Marcos 7,6. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nada termos uma declaração de amor na boca e nenhuma ação nas mãos. O amor deve ser expresso por meio de ações.
Na conversa de Jesus com Pedro, observamos uma coisa. Depois de cada pergunta que Jesus fez, Pedro respondia e depois Jesus indicava uma ação dizendo: toma conta das minhas ovelhas. Por quê? Porque quem ama trabalha, quem ama faz uma ação. Eu gosto de pensar em João 3,16. Você sabe o versículo, é o versículo mais famoso do mundo. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Deus amou e a sua ação foi a de enviar o Filho Jesus Cristo para nos salvar do castigo eterno. Portanto, amor é o seguinte: se você me ama, faça algo para mim, pratique uma ação para mim, porque quem ama expressa o amor com ações. Se amamos a Jesus, a nossa ação será de louvar, de agradecer, de servir e de fazer muito mais. O crente dirá: eu amo Jesus, vou trabalhar para ele na igreja. Eu amo Jesus, vou prestar culto com os meus irmãos. Eu amo Jesus, vou compartilhar o amor dele com os meus parentes e amigos. Isso são ações. Você precisa entender este princípio: amar ao Senhor, não só por meio de palavras ou de músicas de louvor, de adoração, de cânticos, mas principalmente por meio do nosso trabalho para Ele. Tem havido muitos crentes que falam amar a Deus, mas só conseguem esquentar os bancos das igrejas. Aprenda isto: quem ama a Deus, trabalha para Deus. O amor se expressa em ações. Ações. Então, meu amado, minha amada, de hoje em diante, até o final da sua vida, resolva amar a Deus, demonstrando esse amor, trabalhando para Ele. Pastor, quais ações você acha que a gente pode ter? Olha, eu vou te dar alguns exemplos. Você pode ganhar familiares e amigos para Jesus. Você pode participar de algum ministério na sua igreja. Servir, ainda que nas coisas mais simples. O reino de Deus precisa e muito de trabalhadores. Examine a sua própria vida. Procure localizar a ação do seu amor. Se não estiver acontecendo nada, é preciso de uma mudança sua. Você precisa crescer no seu amor a Jesus. Saber expressar esse amor corretamente. E não é só falando e cantando, é principalmente trabalhando. Feche seus olhos e ore comigo agora, pedindo a Deus que você possa responder ao amor dele com um amor crescente e cheio de trabalho no reino de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero trabalhar muito mais para ti. Eu quero demonstrar esse amor. Eu quero fazer. Amor é ação. O Senhor enviou Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, enviou o Espírito Santo. Quantas maravilhosas, tremendas e poderosas ações provando o seu amor para conosco. E eu quero também amar trabalhando, servindo. Como é que eu vou amar a Deus? Servindo ao Senhor. Me dê essa fé, me dê essa oportunidade, me dê em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido. Chegamos a mais um final. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, nos ajude compartilhando, se inscrevendo, mostrando esse canal para outras pessoas. Outra coisa que você pode fazer, muito importante, dê o like, dê o joinha, dê o joinha, dê o joinha. Quantas e quantas pessoas, olha só, teve até fogos, ó. Quantas e quantas pessoas aí assistem o canal, mas não dão um likezinho sequer, e isso ajuda muito, porque o YouTube vai entender que o vídeo está sendo relevante, vai oferecer para mais e mais pessoas, e assim essa palavra também abençoar mais e mais pessoas. Tá certo? Então, muito obrigado, que Deus possa te abençoar, e até a semana que vem, se o Senhor assim permitir. Até lá!